Submarino no Titanic. Por que é tão difícil de achar? Vamos lá. Hoje pode estar acontecendo uma tragédia nesse momento e eu resolvi gravar um videozinho rapidinho para comentar, meio improvisado aqui para vocês. Caralho, improvisado e no mó cenáriozão, rapaz. É que um submarino com 5 pessoas a bordo desapareceu na costa do Canadá e como a gente fez o submarino no Manual do Mundo, tá todo mundo me marcando em tudo quanto é canto, pedindo para que eu comente esse negócio. O que acontece é que existe uma empresa que se chama OceanGate, que ela faz um passeio turístico levando pessoas até o naufrágio do Titanic. Sim, é um submarininho pequenininho que desce até onde estão os destroços do Titanic e essa viagem custa $250 mil. É mesmo, Cherry? Sobre medir o oxigênio deles, é medido para pessoas desesperadas ou para pessoas que estão respirando normal? É verdade, porque você vai ficando desesperado, você vai ficando ofegante e usa mais oxigênio, né? Sim, exatamente isso que você ouviu, uma viagem que custa mais de R$1 milhão para você descer até o fundo do mar e ver o Titanic naufragado. O mais doido é que quando a gente estava construindo o submarino, eu pesquisei muito sobre essas viagens subaquáticas e tudo mais, e eu achei essa empresa, fui pesquisar quanto é que custava para descer lá embaixo e demorou muito tempo para eu processar quando eu vi esse valor. Nossa. Eu vi no site deles lá, $250 mil, é isso? É grana. E hoje, por uma coincidência absurda, a gente está gravando aqui em Paraty, que foi exatamente o lugar onde a gente botou o nosso submarino na água. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar. O Titanic, ele afundou em 1912, perto do Canadá, a uns 600 quilômetros da costa, mais ou menos, num lugar extremamente frio e profundo. Os destroços estão a mais ou menos 3 quilômetros e 800 metros de profundidade. É um lugar tão inacessível, tão difícil de achar as coisas lá embaixo, que o Titanic só foi encontrado em 1985. E como é que funciona esse submarino pequenininho que está desaparecido? Ele leva só 5 pessoas, uma vai pilotando, são 3 turistas, mais um especialista. Pilotando não, né? Vai pilotando, senhor Iberê Tenório. O Titanic, uma espécie de guia turístico. Ó, ele tinha 10,5 toneladas de peso, 6,70 metros de comprimento, então um pouco maior do que uma caminhonete aqui. Era capaz de atingir 4.000 metros de profundidade, um pouco mais profundo do que o Titanic. Isso dá um pouco de medo, porque se ele se deslocou e acabou descendo, ele pode descer em um ponto que é abaixo de 4.000 metros e aí a estrutura do casco pode não aguentar. E ele tinha 4 motores elétricos que eram capazes de alcançar a velocidade de 4 km por hora. Puta que pariu! Que isso, com essa velocidade toda, Ixi, Madagascar, já foi lá pro Oceano Índico. Que isso? É muito rápido, rapaz. A descida até lá embaixo, nossa! Pra você ter uma ideia de como profundo, demora 2 horas. Esse submarininho tá sem Ô, Jade, deixa eu fazer uma pergunta. Que uma vez, eu lembro de ouvir isso numa aula de biologia e eu não lembro muito mais do que eu vou falar pra vocês. Os mergulhadores, eles têm um processo de subir de lugares mais fundos pra superfície. Porque se você sobe muito rápido, tem um rolê que cria... O oxigênio do seu pulmão vira nitrogênio. Não tem um negócio assim? Ou não? Tipo, se você tem que subir, sei lá, um metro e você fica 5 minutos, aí você sobe mais um... Como que é esse rolê do nitrogênio? Alguém sabe me explicar? Porque eu lembro de ter ouvido isso, mas eu não lembro. É a doença do mergulhador. O nitrogênio na corrente sanguínea por conta da mudança de pressão. Pode crer, perfeito. Obrigado. Era isso mesmo, tá bom. Valeu. Domingo. Então, como é que que significa dizer que ele desapareceu? Ele não tá em contato com ninguém desde domingo. Então, que significa dizer que ele desapareceu? Ele não tá se comunicando mais com a superfície. Então, ninguém sabe que fim levou, onde é que ele tá exatamente. O que se sabe é que ele saiu para ver os destroços lá com as pessoas a bordo e não voltou mais. Não se tem notícia de onde é que ele tá. E essa história tá pegando fogo ainda mais, porque tinha um cara que estava dentro, que é um bilionário inglês, que ele já tinha viajado por espaço, já tinha viajado para o Polo Sul e pagou aí essa quantia de mais de R$1 milhão para fazer esse passeio agora até o fundo do mar para ver o Titanic. Quando eu gravei em Paraty, eu não tinha essas informações, mas uma das pessoas que estava dentro era o CEO da própria empresa, o CEO da OceanGate. Então muita gente fala aí, um picareta enganou os milionários, não sei o quê. Não exatamente, porque se o cara estava dentro do próprio submersível, é porque ele acreditava que aquele... submersível. Outra pessoa que estava dentro era um francês explorador do Titanic, que era um dos caras mais experientes em Titanic da história. Existe uma chance grande dessas pessoas estarem vivas, porque esse submarininho tinha uma reserva de ar para mais ou menos 96 horas ou 4 dias. Isso quer dizer que ainda tem um tempo de busca aí bastante grande
para poder achar e resgatar as pessoas. O problema é que começaram a surgir várias histórias agora mostrando que esse submarino era meio que improvisado, era estranho o esquema dele. Então o controle era feito num controle meio que de videogame, muito parecido com o de videogame. Depois que as pessoas entravam, a escotilha era fechada e parafusada por fora. Isso quer dizer que mesmo que ele consiga subir até a superfície, eles não conseguem abrir! Não! Não, não é possível isso, não! as pessoas não vão conseguir sair Não! lá dentro, alguém precisa tirar. Tem várias notícias dizendo que o submarino não tinha GPS. E aí várias pessoas comentando, que nem o padre do balão, não sei o que, onde já se viu sair sem GPS. O fato é que GPS não funciona debaixo d'água. Na verdade, vários submarinos, navios, aviões usam um sistema que não depende de GPS, Sonar, né? que chama sistema inercial. Como é que funciona isso? Você marca a posição que você está saindo e esse sistema consegue calcular para onde você está se locomovendo. Então, entendi. você está se locomovendo a noroeste, por exemplo. Puta, então, tipo, quando você tá, sei lá, você tá no barco, lá com o submarino, aí você marca, tô aqui, e aí ele te joga lá pra baixo. E aí, baseado na localização de onde você saiu, ele consegue dizer onde você tá, porque ele entende o quanto você andou pra cada local em relação ao ponto inicial. É isso, se o papai Iberê Tenor te vejo como figura paterna? Por exemplo, ele sabe que você andou 100 km para noroeste do ponto de partida. Pode crer. Disso, você consegue calcular a posição que você tá. Mas eu acho muito improvável que um submarino desse tamanho tenha esse sistema. Então, quando um submarino está na superfície, ok, faz sentido ele ter um GPS, mas a partir do momento em que ele mergulha, não adianta mais nada. Ele tem que funcionar por sonar, que é uma espécie de um radar que funciona na água. Mano, por que os caras não pegaram uma... Foi lá o barco. Aí deixou o submarino. Por que os caras não amarraram uma corda laranja no barco? Jogaram o submarino. E ficaram lá, a corda. Segurando. Bem grande a corda. 3 km de corda, mais corda. Pra poder ir pro lado também. Pelo menos uns 6 km de corda. Porque aí, pô... Se o submarino começar a ir muito pro lado, ele começa a puxar o barco. E aí o barco... vai ancorar que jeito, né? 3 km de âncora também. Então, ter GPS ou não vai fazer com que ele se localize sozinho. Ele não se perdeu por causa da falta de GPS. Agora, se ele tinha sonar uma ou cordinha não, maior. eu não sei. Eu tô falando de submarino o tempo todo, mas na real esse é um submersível. Qual Ah que é lá. a diferença? Um submarino ele tem que ser capaz de sair de um porto e voltar pro porto sozinho. Ele não precisa depender de um navio principal que vai levar ele até o lugar. Então pouco importa se é submarino submersível. Não é o que eu tinha entendido. Então, esse submarininho não. Ele precisa ser levado por um navio até o lugar onde vai descer, aí ele desce e volta pro navio. No nosso submarino a gente usou um barco de apoio para ir até o lugar, mas ele seria capaz de sair do porto sem nenhum problema. Entendi. O problema é que ia demorar muito. Então esse não é nem que ele não foi feito. Não, ele é feito pra afundar sim, tá certo. submersível desapareceu 1 hora e 45 minutos depois que ele deixou o navio. É bastante tempo depois que deixou o navio. E o meio de comunicação que eles estavam usando ali é uma espécie de mensagem de texto que o submersível trocava com o navio que estava lá em cima. Eu achei estranho. Assim. Tá. Várias equipes O que é? Escrevia num papelzinho, lançava pra cima e esperava boiar? de resgate já foram acionadas. Tem um pessoal procurando esse submarino. Um Mas não é torpedo? nem um pouco Um torpedo! Tá aí! Um torpedo de um submarino. Olha pra você ver. fácil de encontrar. Se o Titanic demorou tanto Messa de tempo Naboro, para ser achado, é. imagina uma cápsula pequenininha que é muito menor que o Titanic. O lugar é gelado, é profundo, ainda mais que os destroços do Titanic eles estão espalhados no fundo do oceano e esse submarino estava indo para lá, ele não estava exatamente em cima dos destroços Pode do Titanic. Se ele tivesse exatamente lá, era mais fácil de encontrar. Tem uma questão que é muito complicada, é que os submarinos militares, eles existem justamente porque são muito difíceis de encontrar. Então a grande vantagem do submarino numa guerra é que ninguém acha o submarino. É verdade, ainda mais né? desse tamanho tá pior ainda de Puta, é mesmo. O submarino, ele em geral é feito justamente pra não achar fácil, né? encontrar. Então, por aí você já consegue medir um E aí você quer achar e virou um problema. da dificuldade. Nossa, que tem merda. nesse tipo de Puta busca. que pariu. Outro problema é que ninguém sabe se o submarino tá lá embaixo ou tá na superfície, então não sabe exatamente onde procurar. Se ele tivesse na superfície, eu imagino que um submarininho desse tipo deveria ter algum tipo de comunicação via rádio, algum tipo de localizador que mostrasse onde ele tá. É outra coisa muito estranha ninguém ter falado disso até agora. Pô, mas por que a água não leva informação? A água deveria levar mais informação do que o ar, não? Parando pra pensar meio na questão física, assim. Tipo, alguns tipos de onda, né? Nada a ver? Nada a ver? Viajei. Tipo, não é possível que não tenha algum... Água vai refletir a onda. É verdade.
É. A gente não se escuta. Não, mas sei lá, algum tipo de onda específica que... Não, mas não faz sentido, não. Provavelmente não tem. Ah, aqui Como é que tá viajei, sendo aqui essa viajei. busca até agora? Tem aviões que estão lá em cima, tentando ver se tem alguma coisa lá embaixo. Tipo, uma parada, sei lá, ultrassônica ou alguma coisa do tipo. Não, não, tem onda que é mais rápida na água assim. Tô falando! Tô falando! Aí, não faria sentido usar uma tecnologia que tenha uma onda que navega bem na água, tá ligado? Ondas sonoras são mais rápidas na água, pode crer. Aí, ó. Justamente o sonar, provavelmente, né? É muito difícil de ver, porque esse tipo de embarcação ele não vai ficar na tona, não vai ficar uma grande parte fora d'água, vai ficar a maior parte para baixo d'água, vai ficar só um Ah, pouquinho e pra se ela cima. boiar, É né? muito difícil busca até agora. Tem aviões que estão lá em cima, tentando ver se tem alguma coisa lá embaixo. É muito difícil de ver, porque esse tipo de embarcação ele não vai ficar na tona, não vai ficar uma grande parte fora d'água, vai ficar a maior parte para baixo d'água, vai ficar só um pouquinho Pode pra crer. cima. E é terrível de ver. Passou Também tem maquiagem, alguns pior que parece que ele passou maquiagem e não limpou a boca, olha lá. sonares estão lá embaixo, né? Os sonares eles conseguem captar o som que está vindo. Então, se eles ficarem batendo no casco, por exemplo, e essa provavelmente é uma técnica que eles devem estar usando, ficar batendo no casco para serem ouvidos. Esses sonares conseguem ouvir coisas que acontecem a uma profundidade muito grande e não necessariamente são sonares que estão dentro de navios, tá? Eles estão soltando alguns sonares que ficam boiando ali na superfície. E outra coisa que estão fazendo são alguns veículos, drones submarinos que estão procurando ali, mas a visibilidade lá embaixo é muito pequena porque não tem luz. Então você precisa de luz artificial para iluminar. E a luz artificial não consegue chegar muito longe. Quando a gente pensa que eles estão a 600 km da costa do Canadá, parece pouco. Mas imagina um avião que tem que ir até lá, ele tem que percorrer 1.200 km só para ir e voltar, considerando que ele saísse de um aeroporto que está exatamente no ponto mais próximo da costa. Isso nunca vai acontecer. Ele vai sair de algum aeroporto maior que está um pouco mais distante. Provavelmente. Então só o que o avião gasta de combustível para ir e voltar já é muita coisa. Se a gente for pensar em navios que vão fazer essa busca, navios demoram horas e horas e horas para chegar até esse lugar. E eles também vão demorar muito tempo para ficar rondando ali. É extremamente difícil. Mas tem um problema que eu tô vendo pouca gente falar. É que mesmo que se encontre esse submarininho lá no fundo, que as pessoas estejam bem lá dentro e tudo mais, não é fácil de tirar esse negócio lá do fundo. 3 km e 800 metros é muito profundo. Pouquíssimos veículos conseguem chegar a essa profundidade. Mesmo submarinos militares não chegam nisso nem que a vaca tussa. Só pra vocês terem uma ideia, os submarinos novos do Brasil, aqueles da classe Riachuelo, eles descem a 300 metros de profundidade. Mas também vai botar fabricante de roupa pra fazer barco, porra? Tá me tirando as ideias. O recorde mundial de quanto um submarino militar desceu, que é da Rússia, é de 1.027 metros. Não chega nem um terço do caminho. E nada a ver, submarino da Riachuelo, feito de calça jeans, porra, vai se fuder. Que desçam até lá embaixo, o que você vai fazer com ele? É um desafio que eu não... Não, eu pensei, abre a escotilha, ele sai, entra no submarino e vai embora. Não precisa puxar o submarino todo. Não dá pra galera ver Discord urgente. Amiho, A-M-I-H-O. É o Discord urgente. Não sei ainda como é que eles vão resolver. Se amarra alguma coisa embaixo e puxa, esses submarinos não são fortes desse jeito. Coloca uma bolsa de ar inflável, amarra um cabo e puxa pelo navio. Bolsa de ar inflável. A distância é bolsa de ar inflável grande. É a resposta. Bolsa de ar inflável é a resposta. Da superfície até o fundo, eu não faço ideia. Mas a pressão é muita? Não, mas a pressão, ela... Uma pessoa... Será que o que? A gente ia implodir? Você é esmagado? Sente a pressão, neném. Pode crer. É de como esse submarino vai ser resgatado. Mas é lógico que a galera da internet não perdoa e tem um monte de gente fazendo relações com o submarino do Manual do Mundo. Ah, se um submarino que o passeio custa R$1 milhão e afunda, imagina o que poderia ter acontecido com o submarino do Manual do Mundo que foi construído lá na 40 vezes a pressão atmosférica, pode crer. A nossa situação é absolutamente diferente desse submarininho. E eu vou falar para vocês 10 itens de segurança que tinha no nosso submarino que fazem com que ele fosse extremamente seguro. Primeiro, que a gente desceu só a 7 metros de profundidade. O chão estava a 7 metros de profundidade, não tinha como passar do oceano. E ainda dá pra ver o Titanic descer aí, tá? Não tinha como virar um tatu e descer abaixo disso. Nessa profundidade a luz chega numa boa, todo mundo pode descer, enfim, é seguro. Daria para descer até tampando o nariz e fazendo um esforço. Segundo item de segurança essencial do nosso submarino é que ele era pressurizado. O que quer dizer? Conforme ele descia, ia aumentando a pressão dentro da cabine e igualando com a pressão de fora. Isso quer dizer que o casco não precisava ser super fazer força pesado
com a pressão se igualar... Ele não pode ser lá a 4 km abaixo, ele não podia ser pressurizado, né? Quer dizer, não, pressurizado é isso? Pressurizado não é de igualar a pressão. Acho que o Iberê errou aqui, não errou? Pressurizado é de ter pressão dentro, mas não necessariamente de igualar a pressão externa. Tipo, por exemplo, com certeza o submarino que desceu a 4 km, ele é pressurizado, só que a pressão dele não é a mesma que é a 4 km embaixo d'água, né? Não existia força em cima do casco, praticamente. Existe força no caso do... Ah, tá, ok, pode crer. A terceira coisa é que dava pra sair numa boa de dentro do nosso submarino. Vocês viram no teste que a gente fez na... Ou será que a pressão, tipo... Ribeirão errou e você tá certo? Pior que é uma coisa maluca de falar mesmo, tá? Pior que é meio maluquice de falar que o Iberê errou e eu tô certo em alguma coisa. Eu confesso que foi meio loucura da minha parte. Mas... Não, mas não faz sentido. Tipo, se o submarino que tá a 4 km embaixo d'água se a pressão interna do submarino for a mesma que a externa, significa que tem 4 km de água em cima da galera que tá dentro, porque a pressão é a mesma, não é? Piscina e tudo mais. Eu conseguia encher o submarino de água, igualar a pressão, abrir escotilha e simplesmente sair dele. Existia essa chance de evacuar. Nesse submarininho, pelo jeito, eles não conseguem nem abrir a escotilha por dentro e muito menos é possível fazer isso, porque se ele tiver a 3 km e 800 de profundidade, a pressão é absurda. Nenhum ser humano é capaz de sobreviver nessa pressão. Pode Fora crer. que não daria para abrir nem que a vacatuça numa pressão Entendi, dessa. entendi, Pra você ter uma entendi. ideia, 3.800 dá 380 vezes a pressão atmosférica. Não são 40 vezes a pressão atmosférica, não. São 380 vezes a pressão atmosférica. Mais ou menos. Além de tudo isso, a gente foi acompanhado de mergulhadores, então a todo momento tinha alguém do lado do submarino vendo. Escotilha abre pra fora sempre, né? Aí é um problema debaixo da pressão. É que nem porta de avião, que se o avião tá pressurizado, você não consegue abrir, porque ela abre pra dentro. Então você teria que, primeiro, vencer a pressão que tá puxando a porta pra fora. Não tem como. Vendo o que eu tava fazendo, não tinha como me perder. O mar estava limpo e como era raso, o submarino ficava visível a partir da superfície da água. Então se você estava no barco, você olhava para baixo, você conseguia ver o submarino lá embaixo. A gente ainda tinha bolsas infláveis, eram umas bolsas que você conseguia soltar na frente e atrás, encher de ar, e isso fazia o submarino subir. Inclusive esse pode ser um jeito de salvar o submarino que está perdido lá perto do Titanic. Pode crer. A nossa escotilha foi preparada para abrir por dentro e por fora. Então eu conseguiria sair, mas se eu precisasse ser resgatado, um mergulhador também conseguiria abrir a escotilha sem problema nenhum. Outra coisa muito importante, que muita gente deu o conselho errado, era que a gente deveria usar Arduino, tinha que usar um sistema eletrônico de controle de flutuabilidade. Puta, eu acho que nesses casos, quanto mais analógico for o sistema, mais seguro, não? A gente não fez nada disso, não tinha nada eletrônico no submarino. Pra não mentir pra vocês, tinha uma luzinha de LED que eu controlava lá dentro. Então não tinha nada que dependesse de bateria, de chip, nem nada. Era tudo mecânico. Tudo baseado ali em registros que a gente abria e fechava. Avião é até hoje assim, né? Você já viu? Fly-by-wire é tudo mecânico também, né? Você clica um botão ali no avião, ele tem um trigger mecânico que vai fazer algo mecânico no avião que vai fazer sei lá, tipo, baixar o trem de pouso. É uma parada mecânica que acontece, tá ligado? Não é só tecnologia, né? Ou viajei muito. Fly-by-wire é exatamente isso, não é? Um registro de um quarto de volta. Não. Viajei, não é isso? Entendi errado? Porque pra mim, fly-by-wire é exatamente isso, não é? Você ter... Não, mas tem uma redundância mecânica. Ah, tá, perfeito, ok. Tá, entendi. Pra quebrar? Não quebra. Registro funciona, você vê ele funcionando. Mas tem a redundância mecânica. É isso? Não tem nada que possa queimar, que possa entrar água e estragar. Não sei se vocês lembram, mas a gente até criou um sistema eletromagnético de acionar os motores com eletroímãs e não sei o quê. Pode crer. Legal. Foi o Calma, quê? acionar os motores com eletroímãs, eu lembro, mas a gente até criou um sistema eletromagnético de acionar os motores com eletroímãs e não sei o quê. Quando a gente testou na piscina, foi o único mecanismo do submarino que não funcionou. A única falha que teve no submarino todo, na piscina e no mar, foi esse mecanismo aí. Na verdade, no mar não, porque a gente trocou o mecanismo para ir no mar, colocou uma coisa mecânica mexida por cabos, que dava algum vazamento, mas que funcionou perfeitamente. Legal. O nosso lastro de chumbo era removível, então se precisasse tirar peso do submarino para ele subir, era só os mergulhadores tirarem aquelas barrinhas de chumbo que o submarino subia. Além do oxigênio que eu já levava no submarino naturalmente, lá dentro eu ainda tinha um tubinho de oxigênio em caso de emergência, se eu precisasse abandonar o submarino para eu poder respirar um spare air.
Eu já falei 10 itens de segurança, mas vou falar mais um de bônus, tá? Do lado de fora a gente já tinha 2 pés de cabra, que é pra se desse algum problema, os mergulhadores podiam usar Caralho! o pé de cabra e abrir a escotilha à força. Mas enfim, isso tudo para dizer que no nosso submarino a gente pensou muito na segurança. A gente tinha uma série de itens de segurança que parece que esse submarininho não tem porque está numa situação muito diferente do nosso. Não é exatamente porque eles não tomaram cuidado. A verdade é que a gente não sabe exatamente ainda como ele funciona, se realmente tinha esses problemas de segurança, se era controlado mesmo por um controle de videogame. É, tipo, todos os itens que fariam o Iberê sair do submarino, por exemplo, se você tem nesse submarino que foi a 4 km, você mata todo mundo, né? Eu espero que a gente descubra em breve, que eles achem esse submarino com as pessoas vivas dentro e que ele seja resgatado. Assim a gente vai poder contar essa história continuar. Tipo, pelo que eu entendi, a maioria dos itens de segurança do submarino do Iberê não seriam possíveis nesse outro submarino. Pô, mas esse da bolsa inflável... Pô, é uma parada que devia ser meio obrigatória, não? Você ter uma bolsa de ar, deu merda, você aperta um botão, ela infla de ar e o submarino começa a subir... E aí chegou lá em cima, sei lá, você tem um... Puta, mas você não consegue sair do submarino por dentro, bicho. Aí é um problema. Mas a bolsa não ia estourar por causa da pressão? Talvez a pressão não deixasse... É verdade. Teria que ser É verdade. Teria que ser uma força do caralho pra você vencer a pressão que não ia deixar a bolsa estourar. É. O que tira o lastro? O que tira o lastro, sim. O que tira o lastro, com certeza. Porque é uma... Tipo, você tem, sei lá, um negócio que você consegue só soltar o lastro do submarino mesmo por um... Pode ser uma parada, sei lá, pode ser uma parada eletrônica, tá ligado? Sei lá, uma paradinha que tá segurando, que você aperta um botão e ele solta, sei lá. Não, feliz. Se você caiu de paraquedas... De preferência fosse mecânica, né? Mas eu acho que não sei se mecânico daria muito certo. Essa história nunca ouviu falar do nosso submarino. Eu vou deixar aqui a indicação desse vídeo que é muito legal, foi uma das coisas mais bacanas. Teve um cara que tava na montagem do submersível, ele falou todos os erros e falha de segurança, mas a empresa demitiu ele por ser sensato. Galera. Se o Iberê Tenório falou, tá falado. Morreram, né? Não tem muito o que fazer. Não tem muito como resolver.